Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das aparições marianas. Sobre o Apocalipse, a gente fala a respeito das mentiras do Apocalipse protestante, principalmente as que estão impregnadas dentro da Igreja Católica. E sobre as aparições marianas, a gente fala a respeito das verdadeiras, das falsas, das reconhecidas e não reconhecidas pela igreja, tá? E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre a aparição mais famosa aqui no Brasil, aliás, a aparição mais famosa do mundo, né? Hoje eu fiquei sabendo que é a aparição mais famosa da história da igreja. Vamos falar a respeito desse último vídeo do dia de hoje, né? Algumas informações e algumas críticas também. Como eu falei, todo mundo aqui pode ser criticado. Eu sou muito criticado, né? Principalmente por causa do preterismo. Podem me criticar, usar meus vídeos, falar do meu nome, não tem problema nenhum, gente. Pode me refutar, né? O vídeo que eu faço é para ser refutado mesmo. Se você acredita em uma outra visão do Apocalipse, vai lá, refute, mas claro, né? Faça como eu, busque aquilo que está na Bíblia, faça uma exegese, pegue os documentos da igreja, as orientações da patrística, o que os padres, santos e doutores pensavam a respeito do Apocalipse. E a respeito da aparição mariana também, as mesmas coisas, tá, gente? Já falei que eu não acredito em nenhuma aparição moderna. Todas elas estão contrariando a Bíblia Sagrada, o Santo Magistério, o Catecismo e também as outras aparições, principalmente aquelas que foram reconhecidas pela igreja, tá? Antes de mais nada, aperta no sininho, se inscreva, primeiro se inscreva no canal, aperta no sininho, dá esse like maroto, faça um comentário, deixe uma crítica, não tem problema nenhum. Aqui do lado aqui estão minhas redes sociais. Se você puder contribuir com o meu canal financeiramente, do lado aqui está o QR Code com o Pix do canal, ou através da chave Pix crismacabeus@gmail.com. Se você puder também ajudar o nosso canal parceiro do Robson, lá o canal do Robson 2.0, que também fala muito sobre o Apocalipse, doutrina da igreja e as aparições marianas. O Pix do canal do Robson é canal do Robson 2.0@gmail.com. Tá, gente? E tem o nosso novo canal, Escatologia Preterista, tá? A gente está tentando movimentar cada vez mais o canal. Todas as semanas nós estamos fazendo lá as nossas aulas a respeito do Apocalipse. Um Apocalipse racional, gente, sem emoção. Fé e razão, tá, gente? É fé e razão, não é fé e emoção. O que a gente vê por aí hoje em dia, nessas pregações bizarras, futuristas, principalmente ligadas a aparições modernas, né? Que é também, né, uma visão totalmente distorcida do Apocalipse. O que a gente vê ali é o que, gente? É aquele Apocalipse futurístico baseado nas interpretações protestantes. Só muda um pouco os elementos e os nomes, o resto é Apocalipse protestante, tá, gente? Tava vendo o último vídeo aqui da aparição mais famosa aqui do país, né? Aliás, né, no vídeo ficou bem claro que a aparição mais famosa do mundo e da história da igreja. Vê se pode, né, gente? Deixou para trás até a aparição de Fátima, que aquela realmente foi reconhecida pela igreja, realmente Nossa Senhora apareceu ali. Tudo que foi revelado se cumpriu perfeitamente, tá, gente? Já se cumpriu. Quem fala que o terceiro segredo de Fátima não foi revelado ou não se cumpriu, quem fala isso realmente está fazendo por conta própria e de modo indevido, porque quando a igreja se pronuncia, a igreja diz, não interessa quem é o Papa, a igreja diz que se cumpriu, acabou, não tem mais o que ser revelado, não tem mais o que possa acontecer dentro daquele segredo, né? Tudo na igreja, gente, segue um padrão, tá? Por exemplo, porque nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que nós temos esses 4 evangelhos? Ali nos primeiros séculos, antes dos concílios de Cartago, Roma e Hipona, né, na época lá, acho, se eu não estou enganado, tinha mais de 50 evangelhos, né?
Então, não existia apenas um evangelho, dois, três, tá? Tinha na época mais de 50 evangelhos. Por que a igreja escolhe apenas 4? Simplesmente porque esses 4 evangelhos têm um padrão. Os ensinamentos que ali estão não irão contrariar em nada a doutrina que a igreja prega. Aqui, o catolicismo é a religião da palavra e não do livro, tá, gente? A Bíblia Sagrada que tem que estar adequada às regras da igreja, a doutrina. Não é a igreja que tem que se basear apenas no que está na Bíblia, pois a Bíblia foi formada pela igreja. A igreja estipulou regras para escolher os livros que fazem parte do cânon bíblico. Então, tudo na Bíblia, tudo na igreja, na história da igreja tem um padrão, tudo tem regra, tá? As aparições marianas, todas as aparições reconhecidas pela igreja, todas elas têm um padrão, gente. Todas elas, né? É lógico que uma manifestação faz uma revelação sobre um determinado local, geralmente é o determinado local onde está aparecendo, né? A outra faz uma revelação sobre uma outra situação, mas também do local. Às vezes a maneira que aparece Nossa Senhora não é a mesma imagem, talvez o índio lá em Guadalupe apareceu de uma maneira diferente, né? A Quita também aparece de uma forma diferente, geralmente simbolizando o local, né? Enfim, mas todas elas têm um padrão. E hoje eu escutei, né, o vidente falar que aqui, né, no Brasil, essa aparição mais famosa, nunca, Nossa Senhora já falou que o que acontece no Brasil nunca aconteceu em outras aparições. Claro, porque não é Nossa Senhora. Isso aqui é mais uma prova de que o que está aparecendo ali não é Nossa Senhora, não é a Mãe de Deus, não é a Bem-aventurada, tá? Sobre a questão da grande tempestade contra a igreja, gente, pelo amor de Deus, velho. Olha, estão usando, não, aí não estou falando de uma aparição específica, né? Mas estão usando esse sínodo aí da sinodalidade, bem, enfim, do mesmo jeito que usaram o sínodo da Amazônia, né? Quem não lembra na época do sínodo da Amazônia que ia fazer a igreja se modernizar, ordenar mulheres, padres casados, enfim, não deu em nada. Estão fazendo a mesma coisa com esse sínodo e não vai dar em nada e depois vão ficar tudo caladinhos, né? Aí fala de uma grande tempestade vindo contra a igreja, enfim. Quando que a igreja não passou por uma grande tempestade? Agora, nesse momento, está passando por uma grande tempestade também, claro, com todas as aparições marianas, onde uma Maria não conversa com a outra, né? É Maria em Medigore, outra em Garabandal, outra na Irlanda, Bonilha, Jacareí, Campinas, aí tudo quanto é lugar, Maria aparecendo para tudo quanto é tipo de vidente, né? E ninguém se fala, né? Uma aparição não tem nada a ver com a outra. Então é lógico que a igreja está passando por uma grande tempestade, tá? E essas aparições marianas, com certeza, é um dos resultados dessa tempestade, tá? A questão do terceiro segredo de Fátima, gente, é uma coisa muito complicada, viu? Porque a teoria da conspiração, ela passa por cima de tudo. Eu vou colocar aqui na thumb do vídeo o tal do código Heisinger, né? De onde saiu esse código Heisinger? Saiu da teoria da conspiração. Inventaram agora a história de código Heisinger. Por quê? Inventaram a história. Isso é mentira, tá, gente? É uma mentira. Não interessa de onde veio. Se foi de Maria, se foi de um padre, bispo, né? Não interessa se foi o Viganò dali ou o Viganò daqui que inventou essa história, tá? É uma mentira. A história de que Bento XVI, na verdade, ele não renunciou, né? Ele apenas foi tirado do trono como um covarde, ficou com medo da máfia de St. Gallen, né, uma máfia de 10 cardeais, inventou essa história. E aí
vira uma bola de neve, tudo vai virando uma bola de neve na teoria da conspiração. Você começa com uma teoria aqui, só que vai sendo desmascarada e depois tem que inventar uma outra teoria e assim vai, né? E assim vai. Aí foi inventada a história do Código Heisinger, né? Que quando ele estava lendo lá a renúncia, ele estava falando assim, código para as pessoas perceberem que ele estava sendo forçado a fazer aquilo. Como um senhor de 90 anos que participou da Segunda Guerra Mundial, peitou a própria nação, iria ter medo de uma máfia de 10 cardeais, gente? Pelo amor de Deus, tá? Então, essa questão aqui, né, sempre se cria uma teoria da conspiração. Essas aparições modernas de hoje em dia, que não tem nada de Maria, tá, gente? Não é a mãe de Deus. E eu rezo muito em minhas orações para que não seja nada. Porque se for, é o adversário, não é a mãe de Deus. Essas aparições sobrevivem apenas com teoria da conspiração. Elas não sobrevivem se não for isso. Olha a questão do Padre Oliveira. Esse padre nem existe, gente. Aí inventa uma história de que a grande tribulação vai começar agora, em outubro. Não começou nada. Dia 13 vai ter um sinal, não vai ter sinal nenhum. Eles vão inventar uma historinha agora para dizer que foi procrastinado, e, enfim. Sempre se inventa alguma coisa e alguma desculpa, né? É a aparição mais famosa do país aqui também, a mesma coisa, sempre inventando desculpas para algumas coisas que foram reveladas ali e que depois que foi divulgado, né? Aí o pessoal veio e falou, isso aqui tá errado. Aí a todo momento vem uma desculpa aqui, uma desculpa ali, entendeu? Aí aquilo ali vai virando bola de neve, tá? Então, gente, aquela questão, tá? Sempre tem que ter uma teoria da conspiração, né? Não vou nem falar mais das profecias, né? Que são subjetivas, relativas e não tem previsão, tá? Eu já mostrei aqui que profecias têm previsão, tá? É diferente de revelação e promessa. Então, na Bíblia você vai encontrar as profecias, as promessas e as revelações. Então não mistura uma coisa com a outra. Quando você faz uma profecia, essa profecia é direcionada a um determinado local, um determinado povo, para uma determinada época, tá? E é uma profecia. Você está alertando um povo, você está alertando um local do que vai acontecer. Agora você tem o quê? Uma revelação. Revelação, geralmente uma revelação não é uma profecia. Pode estar dentro de uma profecia, mas às vezes não. Você só está revelando algo que está oculto, que as pessoas não sabem, né? E você tem a promessa. A promessa, sim, a promessa é algo que Deus faz, né? Geralmente ele faz uma promessa para a humanidade, né? E aquilo vai se construindo, tá? Como é a questão da queda da humanidade. Então se promete um Salvador e aquilo foi se construindo. Então Deus promete, né, a vinda de um Messias, e aquilo ele prepara um povo, uma tribo, uma mulher, e ele vai preparando para se cumprir aquela promessa. Então não pode misturar as coisas, né? Oh, desculpa, gente, hoje eu tô com a garganta um pouco seca aqui, né? Então, enfim. Então, a questão do terceiro segredo de Fátima já se cumpriu. A igreja veio a público, falou que se cumpriu, já revelou. Quem falar o contrário está indo contra a igreja, tá? Aí não, isso aqui é uma coisa que não tem opinião. Eu não posso chegar aqui, o Cris Macabeus, minha opinião é que não se cumpriu. Eu não posso fazer isso porque a igreja já se pronunciou. Se você acredita na igreja, você tem que acreditar exatamente no que ela interpretou, tá? Senão, a gente vira protestante, né? Protestante que gosta de auto-interpretar a Bíblia. Tem pessoas que falam aí que eu interpreto o Apocalipse ao meu bel prazer. Se eu vou lá na patrística buscar as citações dos padres da igreja para mostrar o que é o preterismo, como é que eu estou interpretando o meu bel prazer? Mas é impressionante. Então, assim, mas aquela questão,
como eu falei, né? Aos 4 minutos, nesse vídeo de hoje, o vidente fala de novo sobre o terceiro segredo de Fátima. Já se cumpriu. Foi com o atentado de São João Paulo II, encerrou ali e acabou, não tem mais nada. O que vier fora disso não é da Mãe de Deus. Não é da Mãe de Deus. A Mãe de Deus, ela não trabalha contra a igreja, ela trabalha com a igreja. Não interessa qual é o Papa, não interessa quem é o bispo. Ela trabalha com a igreja, né? Aí vem a questão, aos 12 minutos, que isso aqui é muito. Isso são pequenas coisas, né? Que me mostram que ali, além de não ser, né, a Mãe de Deus, vem do adversário. Por quê, gente? O vidente fala que as profecias de Anguera são as únicas no mundo onde, ele pergunta até onde foi no mundo que durante 18 anos Nossa Senhora apareceu constantemente e fez profecias. E eu vou falar, eu não vou te apresentar nenhuma, tá? Nenhuma aparição. Estou falando das verdadeiras, tá? Não estou falando de Medjugorje, Garabandal, essas coisas todas aí. Isso aí não é Mãe de Deus. Mas eu não irei te apresentar nenhuma. Por quê? Porque Maria nunca apareceu 18 anos para o mesmo vidente. E ela nunca vai aparecer 18 anos para o mesmo vidente. Então, isso aqui, na verdade, né, foi um tiro no pé. Aqui fazer uma pergunta dessa é um tiro no pé. Né? Fazer essa pergunta. Né? Onde foi no mundo, né, que durante 18 anos a senhora apareceu e fez profecias? Em nenhum lugar, porque ela aparece em determinada região, geralmente para crianças, porque ela aparece para as crianças inocentes, e ela revela ali algo que vai acontecer naquele momento e naquela região. Acabou. Ela não fica aparecendo em determinado local para ficar fazendo profecias subjetivas de todos os lugares do mundo. 5.000 revelações com profecias. Como eu falei, 5.000 profecias ou 5.000 revelações, né, nessas mensagens. Claro que qualquer coisa que acontecer na história da humanidade, você vai conseguir encaixar alguma coisa ali, gente. Não adianta. Não brinque com, né, a sabedoria das pessoas, né, com a inteligência das pessoas. É claro, tem 5.000 profecias, 5.000 revelações, 5.000 mensagens. Você vê em qualquer coisa. Como eu falei, amanhã cai um meteoro aqui em Curitiba, encaixa em qualquer coisa ali. Como eu falei, profecia tem objetivo claro. Objetivo claro. Né? Como eu cito Mateus 24, porque é a melhor profecia de todas. Jesus Cristo olha para o templo de Herodes e fala, tudo vai ser destruído. Tudo. Aí ele olha para Jerusalém e fala, a Judéia vai ser sitiada. Ele olha para as pessoas e fala, ai das mulheres grávidas. E ainda, né? Ele diz, rezem para que não seja no dia de sábado. E para terminar ele fala, tudo vai acontecer nessa geração e tudo se cumpre perfeitamente como ele profetizou. Ele profetiza a queda do templo, objetivo. Ele profetiza a situação, uma perseguição, né, apostólica e também o sítio de Jerusalém e determina quando vai ser. Vai ser naquela geração. Em 40 anos aconteceu. Tá? Então não dá para brincar com essas coisas, gente. Não vamos, né, brincar com isso daí, pelo amor de Deus. Tá? Então, respondendo aqui, o vidente que agora, né, parece que ele tem essa de ficar realmente tentando provar para os críticos, né, que aquilo que realmente nós estamos errados e ele está certo, beleza, realmente, né, a função é essa, do mesmo jeito que do lado de cá está mostrando que ali tem erros gravíssimos, tá? Como eu falei, gente, em nenhum lugar, viu, respondendo o vidente, né, nessa questão que ele perguntou, em nenhum lugar aconteceu, tá? Nenhum lugar. Por quê? Porque a Mãe de Deus não aparece 18 anos para uma mesma pessoa. Então, enfim, se você pegar todas as aparições, todas reconhecidas para a igreja, todas têm o mesmo padrão. Nossa Senhora aparece
faz sua revelação, geralmente é para uma situação da época, para um determinado local, e depois acabou. Assim foi em Fátima, cara, Fátima, Quibeiro, enfim, Akita, Guadalupe, Lourdes, a mesma coisa, sempre o mesmo padrão, tá? Se foge desse padrão, esquece, não é a mãe de Deus, tá bom? E como eu falei, né, aquela questão, sempre eu já falei isso em outros vídeos, né, a questão de ser protagonista, né? Nossa Senhora nunca, nem na Bíblia Sagrada você vê Nossa Senhora querendo exclusividade, ser protagonista. Você não vê isso. Nas aparições é a mesma coisa, você não vê. E aqui não, aqui ela aparece, ela quer, primeiro ela já quer ser maior do que o próprio clero da igreja. Nunca Nossa Senhora apareceu, gente, e tentou ser maior do que o clero da igreja. Nunca, ela sempre se colocou no lugar dela, né? E aqui não, coisas que acontecem que nunca vai acontecer em lugar nenhum no mundo, nunca aconteceu, tipo, nunca, em nenhuma aparição ela fala dessa maneira, entendeu? Querendo ser a protagonista, né? Então, realmente, são essas coisas, como eu falei, essas pequenas coisas, né? É lógico que aquela pessoa humilde não tem conhecimento nem das outras aparições, é lógico que ela venera Maria, falou que a Maria ela vai acreditar, e que realmente não tenho nada contra, não, tá? Aos 14 minutos, cara, aí, como eu falei, tem algumas coisas que foram reveladas, né, ali nessa aparição mais conhecida aqui no país, que virou bola de neve. A todo momento o vidente está tentando ali trazer um argumento, né, para testificar aquilo que ele revelou. Se veio da aparição ou alguém, né, sei lá, escreveu ali para que ele possa ler aquilo, não sei, entende? Se foi alguém que colocou isso para o vidente falar. Como eu falei, gente, essas coisas é a igreja que tem que determinar, é a igreja que tem que estudar, é a igreja que tem que dar um parecer, não Cris Macabeus, tá? Mas Maria nunca ia falar isso. Então, assim, seria muito mais justo, né? Seria muito melhor o próprio vidente falar assim, ó, gente, eu me equivoquei. Eu falei tal coisa, mas não foi isso, eu entendi errado. Cara, tá beleza. Eu erro aqui, gente. Quantas vezes eu cheguei aqui e fiz vídeos falando do Apocalipse? Deixa eu arrumar a minha câmera aqui de novo, gente. Quantas vezes eu fiz vídeos aqui sobre o Apocalipse e depois eu vi que estava errado, eu refiz. Eu falei, ó, estava errado, gente, eu falei coisa errada ali. Eu não entendi bem a situação. Eu não entendi, aí eu venho e corrijo. Então seria mais agradável, né? O próprio vidente vir a público e falar, olha, gente, isso aqui eu entendi errado. E o cara é humano, gente, ele pode ter entendido errado. Pô, só Deus é perfeito, né? Então, enfim, eu entendi errado e não é isso, mas tem coisas ali que ele falou e que aquilo virou uma bola de neve, porque contraria diretamente as escrituras sagradas, né? E o catecismo, gente, o catecismo 65, 66, 67 condena qualquer revelação privada que tente completar, corrigir ou ultrapassar o que foi revelado nas revelações públicas. E o catecismo, nenhum vidente, tá? Nenhum vidente moderno lê o catecismo 65, 66, 67 até, né? Propõe aqui, né, para o vidente, o mais famoso do Brasil, ler isso aí na próxima live. Explicar o catecismo ali na próxima live, 65, 66, 67. Porque ali diz que tudo que foi revelado nas revelações públicas, que são os evangelhos, já é o suficiente. E o que está oculto só vai ser revelado depois que Jesus Cristo voltar. Ou seja, se tem alguma Maria aparecendo, né, alguma aparição dizendo que está revelando coisas que não estão no Evangelho, não é Maria.
Está contrariando diretamente o catecismo da igreja, tá? Bom, então, como eu falei, então tem coisas ali que virou bola de neve. Tá? Essa questão, por exemplo, de Jesus Cristo ressuscitado, ele apareceu primeiramente para Maria Santíssima e não para Maria Madalena. Tá errado, não é Maria. Não é. Se tem alguma aparição, alguma coisa aparecendo, dizendo, ó, primeiro foi para mim aqui, ó. Sou eu, exclusividade, como eu falei. Maria nunca aparece nos evangelhos, né? Tentando ser protagonista, querendo exclusividade, ela sempre aparece por trás dos discípulos, por trás de Jesus Cristo. Tem hora que, do nada, no evangelho cita, ó, Maria está ali, e você não entende o porquê ela está ali. Porque a situação toda ali não fala dela. Aí, de repente, ó, Maria está ali. Porque ela sempre esteve por trás, ela nunca quis exclusividade. E isso contraria, gente, contraria diretamente o evangelho, não adianta, pode vir o argumento que for. São Marcos escreveu claramente, na manhã de domingo, Jesus Cristo aparece primeiramente, ele usa o primeiro ali, ó, o próton, do grego próton, tá? Primeiramente para Maria Madalena, ou seja, se é primeiramente, ele não apareceu para mais ninguém antes. Não apareceu. Não adianta. Aí não adianta vir com um argumento que, ó, não, mas que foi Virgem Maria quem mandou Maria Madalena ir lá e por isso ele apareceu antes. Mas pro povão, entre o povão, olha o argumento, gente. Entre o povão, sim, apareceu para Maria Madalena primeiro, mas Maria não fazia parte do povão. Sério. É sério. Esse é o argumento. Então, seria muito mais agradável, né? O próprio vidente vir a público e falar, gente, eu me equivoquei, eu entendi errado. Ó, a própria aparição veio e me corrigiu. Não foi isso que eu entendi. Porque realmente, se está contrariando, está tentando corrigir uma revelação pública, não é Maria. Então isso aqui virou bola de neve, tá, gente? Essa questão de... Pode chamar de psicopata, pode fazer o que quiser. Vou continuar sendo psicopata, então. Se crer plenamente no que o evangelista escreveu em um livro canônico é ser psicopata, então eu sou psicopata com muito orgulho. Sério, com muito orgulho mesmo, né? E ali, cara, essa questão de São José estar vivo ainda quando Jesus estava sendo crucificado, essa questão de Jesus aparecer primeiro para Maria Santíssima, essa questão de Jesus Cristo ter feito milagres antes das bodas, isso virou bola de neve, tá? Então, assim, poderia ter parado no primeiro momento ali, em que ele falou para agradar, lógico que fala e agrada. Quem segue de modo incondicional a aparição, não interessa, pode vir Jesus Cristo e falar, não é minha mãe. A pessoa vai seguir, porque ela segue de modo incondicional. Então, ela se agrada com isso. É novidade. Então, ó, primeiro, eu estou falando, foi revelado, Jesus apareceu primeiramente para a mãe dele. Agrada a pessoa, nossa, ela vai se sentir agradecida, é um conforto para a pessoa, mas está errado. Está errado. Tá? Então, no primeiro momento, se ele se corrige, como eu faço aqui nos meus vídeos, questão de Júlio César, né? Eu falava que Júlio César não foi o primeiro imperador, depois o Robson veio e falou assim, não, ó, José escreveu que ele foi o primeiro imperador, sim. Eu falei, então tem que corrigir isso daí. É a mesma coisa, ó, entendi mal, não foi isso. Né? Pronto, encerrou o assunto, né? Mas não, enquanto vai continuando tentando encontrar um argumento para tentar testificar aquilo, não vai. Não adianta falar, mas que Maria falou, não é Maria. Não é Maria, infelizmente. E aí, né? E é interessante que aí o vidente fala assim, ó, a Bíblia diz que Jesus apareceu para Maria Madalena. E ele fala, e daí? Gente, e daí? Sério? E daí? Cara, eu fiquei pasmado. Se o Evangelho fala que apareceu para Maria Madalena, é Maria Madalena. Não é e daí? É Maria Madalena, acabou. Isso não vai tirar os méritos
da Virgem Maria Santíssima Imaculada, bem-aventurada por todas as gerações. Isso não tira os méritos dela, gente. Isso nunca um católico, né, que leu ali durante esses 2000 anos de história, leu as escrituras, viu que Jesus apareceu primeiramente para Maria Madalena, colocou Maria Madalena acima de Maria Santíssima. Isso não é demérito nenhum para para Virgem Maria, né? Não vai colocar Maria Madalena acima de Virgem Maria, imagina. E aí é complicado, porque ele fala que a gente xinga a Mãe de Deus, Nossa Senhora, compara até com um pastor que xingou Nossa Senhora, enfim. E, primeiro que eu nem xingo, eu só falo que não é Maria, tá? Que aquilo para mim ali é obra do adversário, não só essa aparição, falo de várias aparições aí, é obra do adversário, Medjugorje, como eu falei, Medjugorje é coisa nojenta lá, velho. Medjugorje, a tal da aparição trouxe a mãe falecida, da vidente, meu. Me desculpa, coisa que cara, vira o meu estômago. Vira o meu estômago. Como pode isso daí, gente? Tem pessoas seguindo, né? Mas, enfim, ninguém xinga a Mãe de Deus aqui, né? Aliás, eu nem faço isso aqui, eu só falo que não é Maria. Não é Maria e pronto. E eu tenho o direito de não acreditar. E eu tenho o direito de falar porque eu não acredito. Qualquer católico tem esse direito, tá, gente? Isso não é difamação, ninguém está difamando ninguém. Aos 17 minutos, aí também é outro tiro no pé, né? Ele vai citar... Ele estava falando sobre uma revelação que uma tempestade queria vir contra a igreja, que a igreja é uma barca, tá 10 também, concordo plenamente, gênero, número e grau. A igreja é uma barca. Ele vai citar a revelação de Dom Bosco, né? A revelação de Dom Bosco sobre a embarcação que ele vê. Agora é muito complicado, porque ele está tentando ligar as revelações ali, essas revelações aqui da aparição mais famosa do Brasil, com a visão de Dom Bosco sobre a embarcação. Gente, Dom Bosco, ele viu uma embarcação no meio da tempestade, quem estava no leme era o Papa. Eu nem vou ler aqui, ó, sério. Aqui, ó, navios avançaram contra aquela maior e mais alta que todas as outras, tentando chocar-se contra ela, incendiá-la para fazer qualquer estrago possível. O mar agitado parece favorecer os atacantes. Em uma das ofensivas eu vi que foi atingido também o Papa e ficou gravemente ferido, perdendo muito sangue. No meio da imensa extensão do mar, eu vi levantar-se das ondas 2 robustas colunas, pouco distante uma da outra. No cimo de uma poderia-se ver instalada a estátua de Virgem Maria Imaculada, a cujo pés foi pendurado um grande cartaz com a inscrição Auxílio dos Cristãos. Sobre a outra coluna, muito mais alta e de maior diâmetro, estava uma hóstia de grande proporção, e abaixo havia um cartaz com a palavra Salvação dos Crentes. A borrasca volta espantosa, e o Papa, que estava ao leme do navio, dirigia todos os seus esforços para que o seu navio levado adiante até que possa ancorar entre as 2 colunas. Nesta luta terrível morre o Papa, o novo Papa, superando todos os obstáculos, dirigindo a nave corajosamente, pôs-se entre as 2 colunas. Então sucede uma mudança total. Fogem as naus inimigas e se extraviam, se chocam entre si, se despedaçam e afundaram, tá? Então, se você pega a revelação de Dom Bosco aqui sobre a embarcação, eu já falei sobre essa revelação em outros vídeos. O Papa está no leme. Isso aqui contraria totalmente essas revelações que o vidente defende, porque ele diz que um dia a igreja caminhará sem Pedro. E o Dom Bosco vê ao contrário.
ele vê a igreja sempre, né, sendo dirigida por um sucessor de Pedro, assim como Santa Catarina. Santa Catarina também diz que até o fim dos tempos sempre haverá um sucessor de Pedro. E nessa revelação contraria tudo isso, porque diz que um dia a igreja caminhará sem Pedro. Então não adianta querer ligar a revelação de Dom Bosco com essas revelações agora, tá? Um tiro no pé isso daí, né, gente? Aos 19 minutos, né? Ele diz que só viu coisa ruim na vida de quem persegue Nossa Senhora, com certeza. Né? Nossa Senhora, tá? A verdadeira. E eu também. Eu só vi coisa ruim na vida de pessoas que perseguem Nossa Senhora. Não só Nossa Senhora. As pessoas que perseguem o Papa, por exemplo. Né? Pessoas que. Eu também só vi coisa ruim também. Né? As pessoas que perseguem a igreja também só vi. Os santos também só vi coisa ruim, tá? Então, assim. E aí tenta explicar por que as profecias são subjetivas, né? Como eu falei, todas as profecias de todas as aparições modernas hoje em dia é tudo subjetiva. Não tem algo definido. Não tem previsão. Não tem. Quando eu falo de data, gente, não quer dizer que tem que acontecer no dia 23, não. Tem que falar, vai acontecer nessa geração, dentro de 2 anos, né? Vai acontecer depois da próxima Páscoa. Isso é profecia. Agora, a profecia jogada ao vento não é profecia. E a profecia é objetiva. Um meteoro vai cair em Curitiba. Isso é objetivo. Quando? Depois da próxima Páscoa. Isso é o quê? Previsão. Agora, Curitiba vai chorar amargamente. Quando? Não sei. Isso não é profecia, gente. E aí ele vai lá e pega dentro da Bíblia Sagrada promessas de Deus, que é outra coisa. Como eu falei, existe a profecia, existe a revelação e existe, né, a promessa. Tá? A questão messiânica é uma promessa em que Deus foi trabalhando a humanidade até a plenitude dos tempos. Promessa. Tá? Profecia é o que está em Daniel. Daniel tem o tempo de tudo lá. Desde o decreto de Ciro até a invasão romana, no ano 70. Tá certinho, contando semanas, todas as semanas, né? Chegando até a vinda de Cristo e a destruição de Jerusalém. Jesus Cristo, ele profetiza a destruição do templo para aquela geração, quando dá exatamente 40 anos, um tempo determinado para uma geração, o templo é destruído. Então, aí fala, não, mas que tem profecias que demora 5.000 anos. Onde? Ele pegou promessa messiânica. Quer dizer, falta de orientação, né? Aí é um pouco falta de orientação. Não sei, né, qual é o tipo de estudo teológico que esses videntes fazem, porque, né, a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento teológico para tentar ainda interpretar uma revelação. Né? Então, enfim, profecia tem previsão, tá, gente? Ela tem previsão do acontecimento, porque, imagina, eu faço uma profecia, São Paulo vai lá e promete algo que vai acontecer para determinada localidade. Passa 2.000 anos e não acontece, aquelas pessoas todas se prepararam para algo que não ia acontecer. São João escreve 7 cartas para 7 igrejas na Ásia, né, mostrando exatamente algo que ia acontecer, aquelas pessoas todas se prepararam e não aconteceu. Enfim. Mas, por exemplo, a ressurreição dos mortos não aconteceu, não, mas São João colocou, aí São João coloca um tempo. Ele coloca, tem um reino milenar entre tribulação e ressurreição dos mortos. Ele coloca esse tempo. Então, todas as profecias têm previsão. Revelação nem sempre é uma profecia. Eu posso estar revelando algo que já aconteceu, mas que está oculto. Então, revelação é diferente de profecia. Tá? Estou revelando. Né? Dentro dos livros canônicos não tem mais revelação. Tudo que foi revelado nos livros canônicos já é o suficiente. Tá? Então, só depois da vinda de Cristo. Se tem Maria aparecendo, revelando alguma coisa da infância de Cristo, não é Maria. Está contrariando o catecismo. Né? Promessa não. Promessa é algo que vai se construindo. Né?
vai se construindo como foi a promessa messiânica, tá bom? E aí tenta pegar várias situações na Bíblia lá que diz que demorou 400 anos. Por exemplo, não tem problema demorar 400 anos. Não tem problema. Tem profecia de Daniel que demorou 200, 300 anos. Mas Daniel falou, é para tempos remotos, não é para aquele momento. Ele fala, ó, isso vai acontecer em tempos remotos. Quando? Ele vai colocar 70 semanas. Depois mais uma semana, depois metade de uma semana. Ele vai mostrar em quanto tempo tudo aquilo iria acontecer. Não tem nada jogado ao vento, nenhuma profecia na Bíblia foi jogada ao vento, não. Não interessa, pode ser. Ah, eu fiz uma profecia que só vai acontecer depois de 2000 anos. Tá ok, mas tem que ter essa previsão então. Ó, vai acontecer, né? Mas tem que ter uma previsão de quando isso vai acontecer, tá bom? Ah, nem vou falar de processo, gente, que isso aí é, cara, pra mim isso aí é bobeira, sabe? Tô cansado disso aí já. A internet tá muito chata. A internet tá muito chata, sério. É um mimimi daqui, mimimi de lá. Você não pode contrariar uma pessoa, falar que uma pessoa tá errada e o cara vem que eu vou meter um processo. Você vê. Cara, você acha que o judiciário vai ficar aí perdendo tempo? Porque, o tal pessoa falou que não acredita na minha aparição. Tá, você pode não acreditar, eu posso não acreditar, beleza. Mas não pode criticar, não, eu posso criticar também. Se eu tô vendo que tá errado, tá errado. E se você achar que eu estou errado, me critica lá também, não tem problema nenhum. Né? Nós temos o nosso irmão do canal Eco Fidelíssimo, que realmente está fazendo um trabalho surpreendente, cara. Ele está trazendo várias coisas ali, informações sobre as revelações, mostrando ali que tem coisas ali que, né, parece que foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, mas é que Maria tem que falar tudo corretamente. Ela não pode contrariar a igreja. Não pode contrariar, beleza. Agora, se tá a mesma coisa, com ponto e vírgula igual, é complicado, né, gente? Enfim, tá? Mas hoje eu queria só falar mais sobre isso, né? O tema central aqui, como eu falei, a gente tem que pescar as coisas, né? A gente tem que começar nas pequenas coisas que a gente percebe se algo é verdadeiro, se algo é falso, se realmente vem de Deus, não está vindo de Deus, tá? As pequenas coisas. Quando Maria aparece tentando ser protagonista, querendo exclusividade, não é Maria, gente. Não é Maria, tá? Como eu falei, Maria sempre aparece nos evangelhos por trás de Cristo, por trás dos discípulos. Ela nunca tenta ser protagonista. Nunca, nunca, nunca. Nem nas bodas de Caná, tá, gente? Ela corre, Jesus Cristo não foi para ser protagonista, foi para ajudar aquelas pessoas, né? Ela corre e recorre ao filho dela para ajudar aquelas pessoas. E aquilo, é claro, é para mostrar o início da vida pública de Cristo com o primeiro milagre de Cristo. Bodas de Caná, primeiro milagre. Não aconteceu outro milagre antes. Quem está falando que aconteceu, não aconteceu, tá? Se Maria revelou, não é Maria, tá bom, gente? Essa é a questão. Então, não adianta, o que acontece aqui nessa aparição e nessa revelação nunca aconteceu em lugar nenhum no mundo. Não é Maria, gente. Maria não tenta ser protagonista. Maria não tenta ser, né, não tenta exclusividade, tá, gente? Não tenta. Ela vem, ela tem uma missão, ela revela, ela mostra a verdade e ó, acabou. Como foi em Fátima, Guadalupe, como foi em Lourdes, tá? E realmente, mais uma vez respondendo a pergunta do vidente, né, que ele fala, me mostra onde Maria apareceu 18 anos, né, constantemente fazendo profecia. Eu não vou mostrar em lugar nenhum, porque nunca existiu mesmo e não existe até hoje. E ela nunca vai aparecer 18 anos para o mesmo vidente. Essa é a realidade, tá? Isso aí, minha gente. E aqui, como eu falei, gente, é católico, né, criticando algo no qual ele não acredita e eu tô vendo erros ali. Do mesmo jeito que, né, você vê um bispo errando, você vai abrir uma live aqui e falar, o bispo errou, cometeu esse erro. O Papa foi lá e recebeu o tal presidente que a gente não gosta. Tá, é errado também, não concordo com aquilo não. É assim mesmo, viu? Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.